O Senhor dos Anéis é, honestamente, provavelmente uma das maiores franquias de filmes já feitas. Está lá em cima com alguns dos melhores. Mas quão boa é a esgrima dela se fôssemos abordá-la e analisá-la de uma perspectiva histórica? Especificamente, o principal espadachim da franquia, Aragorn. Agora, Aragorn ele é suposto ser um mestre espadachim. Então, o estilo de luta dele, as técnicas que ele usa em combate, isso corresponde ao nível de habilidade que ele deveria ter? Bem, é exatamente isso que vamos analisar neste vídeo. Especificamente o combate que vemos em O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. É isso que estamos fazendo, vamos começar. Antes de iniciar o vídeo, uma ressalva importante. A maioria das cenas de luta em O Senhor dos Anéis não são duelos um contra um, onde a esgrima se destacaria. Há outros fatores como o uso de armaduras, então este vídeo pode ser mais negativo em relação à esgrima. Mas há esse contexto a adicionar. Aqui está a coisa interessante, porém, há um conjunto de movimentos que Aragorn faz nisso que tem uma validade histórica muito forte. Então vamos construir até isso e explicar por que isso é tão bom. Mas há essa ressalva importante a mencionar que acho que preciso falar um pouco mais sobre. Notei que você tem uma espada muito bonita, Tyrant. É, eu levo na esportiva. A minha é maior. Então, aqui está a coisa quando se trata de combate no campo de batalha. Eu posso realmente aceitar que fica um pouco mais brutal, menos elegante, e você poderia realmente recorrer a golpes brutos de plena potência para matar seu oponente. Se você está cercado por muitos inimigos, eu posso definitivamente ver que você está apenas fazendo um amplo movimento aqui e um amplo movimento ali e um grande movimento e, na verdade, não há muita finesse, ousaria dizer, técnica, além de talvez ter uma compreensão de tempo e distância e apenas conseguir aquele golpe entre os próprios ataques do oponente. E nesse sentido, você provavelmente não vai ver posturas fortes com movimentos muito precisos. Você vai ver algo como o combate que vemos Aragorn fazendo na Batalha de Amon Hen. Ver a questão de ser histórico é um pouco mais complexo do que apenas compará-lo com o tipo de tratados e coisas que podemos aprender de fontes históricas com quanto tempo as espadas podem ser lutadas, porque há outro lado para o combate histórico, e é a realidade de que nem todos eram mestres. Eu acho que Aragorn deveria ser um mestre, mas mesmo que ele seja um mestre, volta ao que eu estava dizendo antes disso. Em uma batalha onde sua intenção é apenas matar aquele oponente, e então você vê um ali, e então você vai dar um golpe certo, e você está se reajustando, você pode meio que se safar com alguns dos ataques que Aragorn faz, e a questão de ser isso histórico. Bem, no sentido de que, se uma pessoa aleatória pegasse uma espada e tentasse lutar com todas as suas forças, e isso é no passado. Eles pegaram uma espada, tentando lutar com todas as suas forças, o máximo que puderam, provavelmente estariam lutando de maneira muito semelhante à maneira como Aragorn está. Especialmente em Weathertop. Você vê em Weathertop que essa é uma das primeiras cenas que Viggo Mortensen filmou, o ator que interpretou Aragorn, e ele não tinha muito treinamento em esgrima. Então ele apenas lutou com todas as suas forças na câmera, e na verdade há algumas técnicas muito ruins em exibição, onde ele está realmente se debatendo. O campo de batalha não é necessariamente maior, ele enfrenta alguns espectros do anel quase um a um. Há um movimento em que ele está batendo, o que é muito mais difícil de fazer com uma espada pesada e mal equilibrada, que é mais um enfeite de parede. Mas ele acerta, e eu preciso de uma espada mais leve, mas basicamente ele acerta, e é apenas esse tipo de movimento que você vê ele enfrentar o espectro do anel, e ele está tentando empurrá-lo para trás. Agora veja, é a pior coisa? Não. Mas ele está realmente tentando acertar o oponente? Ele está mirando alto e apenas fazendo isso? Mirando principalmente para a espada do espectro do anel. A lógica por trás disso poderia ser confundir os oponentes para empurrá-los para longe, pois Aragorn está apenas tentando afastá-los de um certo local. O topo para proteger os hobbits, e então com essa tática em mente, talvez,
E então temos o contexto maior de que é muito provável que as pessoas no passado lutaram assim, mesmo que não seja a maneira mais eficiente ou melhor, ou a maneira que é ensinada ou representada em certas fontes históricas que ensinam esgrima medieval. O problema é que eu acho que Aragorn deveria ser um pouco mais treinado e preciso em seus movimentos, neste engajamento especificamente, e ele realmente mostra isso em uma das trocas posteriores. Certo? Apenas para me redimir, tirano, você poderia explicar a eles quão pesado é essa coisa? É um enfeite de parede, certo? Essa não é uma espada de batalha adequada, pois é feita de aço inoxidável, como todas as réplicas oficiais. Elas não são armas apropriadas para combate. Isso é um clube, pesado, com muito peso na parte superior. Sim. E então, tente fazer isso, Aragorn, tipo... Você sente isso no pulso, certo? Sim, isso é terrível. Isso é horrível! Dia e noite, Tyron! Uau, uau, uau! Você pode manusear isso com uma mão! Ok, então... O movimento de que estou falando é... Adivinha o quê? O que é aí? Você consegue ser o orc. Ótimo. O que você quer que eu faça? Então Aragorn realmente ataca o orc com alguns movimentos que você pode dizer que tem muito mais validade histórica do que o outro tipo de combate selvagem que ele tem feito. Então, o que Aragorn está fazendo aqui é realmente variar a altura do seu ataque para tentar atrair a lâmina do oponente e criar uma abertura. Então, em um momento ele ataca alto e depois ataca baixo. E o que ele acaba fazendo, certo? O orc acaba tentando se defender com um braço. E ele tenta bloquear e estende o braço para o lado. Então Aragorn basicamente tenta acertar e depois ele o atrai e faz o orc estender ainda mais. Então ele desce e pega o braço assim. Isso não é um movimento terrível se o seu oponente cair nisso, o que o Uruk-hai fez, mas o que podemos vê-lo fazendo com as mãos, certo? Ele não está exagerando nos golpes, são trocas apertadas, onde ele está batendo e mantendo os braços um pouco elevados. Você viu isso, e quando você começa a manter seus braços elevados, você está protegendo melhor a parte superior do seu corpo, o que é muito melhor na esgrima histórica em forma. Por que pernas? Se o seu oponente ataca as pernas e você tem uma guarda alta, mas o que você faz se você vai para as minhas pernas? Você pode facilmente tirar isso do caminho, porque as pernas do Tyron estão realmente mais longe de mim do que a cabeça dele, porque meus braços estão presos ao meu tronco. E se você tem uma guarda alta e eu vou para sua cabeça, você já está lá. Exatamente, exatamente. Ao olharmos para a esgrima histórica por trás do estilo de luta de Aragorn, a outra coisa que Aragorn faz que eu queria testar há algum tempo, e é quando o orc tira a adaga de Aragorn e a joga nele, e Aragorn a bloqueia no ar. Olha, pelo que eu ouvi, Viggo Mortensen realmente fez isso naquela filmagem, sabe? Eu quero ver o quão difícil é, o quão viável é bloquear e parar uma adaga lançada no ar com uma espada, e é exatamente isso que o vídeo exclusivo desta semana vai ser. Vamos testar isso na vida real com segurança, é claro, para ver o quão fácil é desviar uma adaga lançada no ar. E para ter acesso a esse vídeo exclusivo, tudo que você precisa fazer é se tornar um apoiador com apenas $1 por mês. E isso é através do estilo de assinatura do Patreon ou aqui nas associações do canal. Você tem acesso a esse vídeo e todos os outros vídeos de alta qualidade e longa duração do Shadiversity. E eu não posso enfatizar o suficiente que é apenas graças aos nossos apoiadores que ainda estamos fazendo isso. Se você gostou deste vídeo e quer ajudar a garantir que você possa ter mais vídeos como este no futuro, é apenas graças aos nossos apoiadores. Então, se você gostaria de ajudar a apoiar este conteúdo e obter todo o conteúdo extra, $1 por mês, isso é apenas $12 por ano, e isso nos salva, pessoal. Muito obrigado. Vamos voltar ao vídeo. Aqui está um exemplo do que Aragorn poderia ter feito, que é baseado em uma esgrima mais funcional e realista, e é baseado em enganar o oponente para cometer um erro, ok? Então, por exemplo, dê uma olhada nisso. Então aquele golpe para baixo à direita foi eu propositalmente mirando largo para atrair a espada dele, ela nem chega a tocar, porque eu já estou entrando nesse corte de borda reversa.
Se eu conseguir cortar o braço do orc assim, eu também poderia ter ido direto na cabeça do orc assim e terminado a luta ali mesmo, sim. Então a técnica é sólida. Seu alvo não é o orc que estava morto aberto. Completamente vulnerável a um tiro fatal bem na sua cabeça. Aragorn estava tentando poupar a vida dele? Duvido. Sim. Agora, finalmente sabemos por quê. E isso entra na discussão da regra do legal, onde às vezes eu acho perfeitamente aceitável forçar um pouco a realidade se isso não for exagerado, que é um velho ditado que significa ir longe demais, entrar em território ridículo, certo? E eu acho que para a maioria das audiências, eles viram aquele movimento de amputação do braço, incrível, porque é seguido. Quase sem hesitação, com uma grande investida bem no meio das entranhas do orc ali mesmo. E sabemos o que o orc faz: agarra a lâmina, puxa para dentro e depois tenta matar Aragorn com seu mau hálito. Felizmente, Aragorn tem um nariz resistente e isso não o mata. E Aragorn puxa a espada para fora e corta a cabeça do orc, e o ângulo, a maneira como a câmera está posicionada, o poder e ver a cabeça sendo decepada foi incrível. Então, com isso em mente, que o movimento final definitivo teve, na verdade, 3 sucessivos tipos de golpes legais, que é tipo uau, seguido de outro uau e finalizado com um grande uau, que é braço sendo arrancado, uau, estocada no estômago, uau, troca com o orc puxando pra dentro, termina com uma decapitação, bang, 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 o que poderia ter funcionado. Então é justificar Aragorn indo para o braço em vez da cabeça. O orc, quando estende o braço, poderia estar tentando proteger a cabeça. Ele pode ter pego sua adaga, sei que ele a jogou antes, ele também perdeu seu escudo. Ele pega qualquer coisa, mesmo apenas tentando bloquear com o braço, um golpe de espada às vezes pode ficar preso no braço. Então Aragorn pensou se seu golpe ficaria preso no braço do oponente, ou se tirar a mão, diminuiria a força do golpe, não o matando. Seu outro braço está totalmente exposto, então ele vai para isso. Isso atordoa o orc e permite que Aragorn termine com aquele enorme impulso. Uma pequena mudança. Algo assim, eu acho que teria justificado ele pegar o braço em vez de matar o orc ali mesmo. Apenas uma pequena mudança, enquanto também reconhece que a luta como um todo é cinematográfica. É dinâmico, é rápido, tem poder. Isso não quer dizer que não poderia ser melhorado com um pouco mais de esgrima histórica, como vimos naquela troca que levou à derrota do orc, porque essa foi a minha parte favorita de quase todas as lutas que Aragorn faz. Parecia melhor porque era mais realista, e esse é o tipo de coisa que gostamos de incentivar. Aqui na Shadiversity agora, se você quer meus pensamentos mais detalhados sobre o equilíbrio entre a regra do legal e o realismo, eu tenho um vídeo dedicado a isso, falando sobre isso em profundidade, e você pode conferir bem ali. Acredito que ele aponta coisas importantes e espero vê-lo lá. Até lá, adeus!